Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição voltamos ao tema doença inflamatória intestinal. Francisco, bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Prometemos e cumprimos. No Serviço Público desta quinzena voltamos a falar sobre doença inflamatória intestinal. No último programa abrimos as portas para este assunto e hoje vamos concluí-lo. E que tal começarmos pelo resumo da matéria dada? Vamos a isso. Falamos então sobre doença inflamatória intestinal, uma doença que ninguém sabe por que razão se desenvolve. É possível que exista mais do que um fator desencadeante, mas até ao momento ainda não foi totalmente descoberto. Em tempos, houve quem apontasse para o estilo de vida, nomeadamente a dieta ou os hábitos tabágicos, e também para o stress emocional por pressões sociais, no trabalho ou na família, como sendo das principais causas para o aparecimento das doenças inflamatórias intestinais, mas não existem ainda evidências científicas que o comprovem na totalidade. Como falamos, os estudos existentes apontam para causas multifatoriais para o aparecimento destas doenças que surgem quando um dia, sem nenhuma razão aparente, o nosso corpo identifica as bactérias que são normais no intestino, a que nós chamamos, se se lembra, microbiota, e identifica-as então como inimigas e começa a atacá-las, ou seja, uma reação autoimune por parte do nosso próprio organismo que danifica partes do trato gastrointestinal. Embora não se saiba, lá está, o que as desencadeia, sabe-se pelo menos que estas alterações têm uma componente genética e que pais, filhos e irmãos de pessoas com doença inflamatória intestinal têm entre 4 a 20 vezes maior risco de desenvolverem também a doença. Sabe-se também que estas doenças são mais comuns nos países do norte da Europa e que podem surgir em qualquer altura da vida, mas habitualmente são diagnosticadas entre os 15 e os 35 anos, precisamente na fase em que as pessoas são mais ativas e têm mais planos para a sua vida presente e futura. No programa passado, relembramos também que as doenças inflamatórias intestinais afetam homens e mulheres em igual proporção e que a doença de Crohn é ligeiramente mais comum do que a colite ulcerosa. Aproveitando esta deixa, doença de Crohn é a variante da doença inflamatória intestinal que pode afetar qualquer zona do trato gastrointestinal, ou seja, desde a boca até ao ânus, enquanto a colite ulcerosa é a variante da doença que afeta apenas o intestino grosso, também chamado de cólon, e o reto. Uma informação importante também a trazer do programa anterior é o impacto psicológico avassalador desta doença. Do total de doentes com doença inflamatória intestinal, cerca de 60% sofre de ansiedade e 30% de depressão. 55 anos é a média de idade com que uma pessoa com colite ulcerosa pede a reforma antecipada e no caso da doença de Crohn, esta idade passa para os 49 anos. São mesmo projetos de vida que se esfumam, com os doentes a perderem em média cerca de 25%, um quarto da qualidade de vida. No último programa dissemos também que a má notícia é que as doenças inflamatórias intestinais não têm cura. A boa é que com medicação e acompanhamento médico é possível manter os sintomas controlados e recuperar a qualidade de vida. E é também sobre isso que vamos falar no programa de hoje. E a primeira pergunta que reservei para o programa de hoje é, então, como é que obtemos o diagnóstico destas doenças? Na verdade, como já deve ter percebido, o diagnóstico pode ser complexo, demorado e envolver um conjunto de características ou de estratégias endoscópicas, nomeadamente através da colonoscopia, de análise das amostras que podem ser colhidas, amostras de intestino que podem ser colhidas durante essas colonoscopias, análises de sangue
sangue, outros exames de imagem ou outras técnicas clínicas que podem ser importantes para percebermos se esta é ou não a doença de que determinado utente padece. É com a conjugação de todos estes fatores que podemos então estabelecer um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, o que por vezes não é de todo linear. Uma vez diagnosticada a doença, seja ela colite ulcerosa ou doença de Crohn, é então importante que haja um acompanhamento médico regular destes doentes. E porquê? Ora, historicamente, o tratamento das doenças inflamatórias intestinais centrava-se na resolução dos sintomas, ou seja, tentar melhorar, no fundo, o impacto que estas doenças tinham na qualidade de vida. Mas hoje sabemos que existe uma discrepância muito grande entre os sintomas que os doentes dizem que têm e o nível de inflamação intestinal que eles realmente apresentam. Ora, assim sendo, as atuais estratégias de tratamento vão para além da simples resolução dos sintomas e tentam mesmo promover a cicatrização do intestino e a normalização dos parâmetros da inflamação que acontecem nesse mesmo intestino, ou seja, tentamos fazer uma visão mais completa, um tratamento assente numa visão mais completa, digamos assim, destes doentes, que vai para além do controle dos sintomas, que controla também a inflamação no intestino e tenta então cicatrizar as lesões que já apareceram. E por isso mesmo, o acompanhamento e a monitorização regular destas doenças são de enorme importância, porque permitem ao médico de família, mas sobretudo ao gastroenterologista, oferecer aos doentes uma melhor adaptação aos diversos tratamentos atualmente disponíveis, e esta hipótese é aquilo que permite atualmente mitigar ou diminuir ao máximo o efeito negativo da doença inflamatória intestinal na qualidade de vida destes utentes. Ora, e que tratamentos são esses? Na verdade, atualmente existem tratamentos médicos e cirúrgicos. Os tratamentos médicos trazem alguns ganhos, sobretudo em formas mais ligeiras a moderadas, e permitem um primeiro passo com algum sucesso no controle sintomático e no controle da componente inflamatória destas doenças. Atualmente existem também os chamados tratamentos biológicos, que são um passo à frente daquilo que eram os tratamentos até aqui disponíveis e que conferem ainda mais qualidade de vida a estes utentes, porque são fármacos mais específicos, mais dirigidos e mais eficazes no tratamento da doença. Falei também há pouco do facto de poderem ser feitas cirurgias. Na colite ulcerosa, a cirurgia está habitualmente reservada ao tratamento das formas mais graves e complicadas da doença. Já no caso da doença de Crohn, que é aquela que pode afetar qualquer zona do trato gastrointestinal, a cirurgia poderá ser necessária, quer para o controlo da doença intestinal, quer para controlar melhor aquilo que nós chamamos a doença perianal, ou seja, as fístulas ou os abscessos perianais que alguns destes utentes apresentam e que causam grande desconforto. Para o final deste programa, reservei algumas perguntas que acredito que possa estar a fazer-se e que considero importante esclarecer. E a primeira delas é: as doenças inflamatórias intestinais são contagiosas? E a resposta é simples e direta: não, estas doenças não são contagiosas. A segunda pergunta é: se sofrer de uma doença inflamatória intestinal, devo ter uma vida ativa apesar desse diagnóstico? E a resposta é também simples. É muito importante manter um estilo de vida ativo e saudável para até conseguir mais benefícios com esta doença, porque a prática regular de exercício físico tem comprovadamente efeitos benéficos no sistema imunitário e, se o sistema imunitário estiver robustecido, poderá reduzir o risco de recidiva destas doenças e de fases mais agravadas da mesma. Isto leva-me a outra pergunta particularmente importante nos tempos que vivemos. Afinal, qual é o papel do stress nestas doenças? Ora, o stress pode levar ao agravamento dos sintomas referidos pelos doentes com doença inflamatória intestinal, uma vez que reduzem o limiar para a dor. Ou seja, quando estamos mais estressados, estamos mais suscetíveis a sentir dor. Mas também porque o stress causa alterações naquilo que é a motilidade intestinal, ou seja, a capacidade do intestino trabalhar e movimentar-se, digamos assim, normalmente, e isto pode também agravar as queixas. Ora, e se calhar pergunta-se, mas como é que eu consigo manter uma vida ativa
tendo esta doença e, sobretudo, estando exposta a grandes níveis de stress. É quase impossível viver uma vida normal com doença inflamatória intestinal neste contexto. Na verdade, não é bem assim. É possível viver uma vida normal com doença inflamatória intestinal, e esta é também uma outra boa notícia. A grande maioria dos doentes com uma doença inflamatória intestinal atualmente tem uma vida normal, quer a nível laboral ou académico, quer mesmo a nível social e familiar. É certo que podem existir constrangimentos pontuais relacionados com a necessidade de consultas, a realização de exames médicos ou de tratamentos hospitalares, que poderão diminuir o tempo disponível para outras atividades, e em alguns doentes com formas de doença mais graves pode ser até necessário internamento hospitalar para otimizar o tratamento ou fazer uma determinada intervenção cirúrgica, o que vai condicionar, obviamente, durante um período limitado de tempo a vida normal. No entanto, como lhe disse, com uma monitorização e um acompanhamento apertados e com um bom tratamento, é possível viver uma vida normal apesar deste diagnóstico. É certo que os efeitos diários da doença variam de acordo com o tipo de doença e a gravidade da mesma, bem como com o impacto psicológico que esta possa ter em cada doente. Cada pessoa é uma pessoa, esta é uma frase feita, mas efetivamente em medicina ela faz muito sentido porque tem um grande impacto na forma como uma mesma doença se manifesta em pessoas diferentes. Por isto mesmo, é desejável, e já falamos disto várias vezes ao longo dos vários episódios do Serviço Público sobre Medicina Geral e Familiar, que o doente mantenha uma relação de confiança e de proximidade com a equipa de saúde que lhe presta cuidados médicos. É importante que se sinta à vontade para esclarecer todas as dúvidas relativas ao seu estilo de vida, a eventuais restrições que sejam aconselháveis e também sobre a forma de agir na presença de alguns sintomas que possam potencialmente ser mais incómodos ou intensos. Deve, em conjunto com o seu médico, com o seu enfermeiro, encontrar a melhor opção de tratamento para o controle da doença, de forma a debelar os sintomas e impedir o agravamento da doença. Em alguns casos, pode mesmo ser necessário apoio específico em consulta de psicologia e eu diria até que pode mesmo fazer todo o sentido. Por fim, duas perguntas também muito comuns. Em primeiro lugar, qual é o papel que as dietas alimentares têm no controlo desta doença? Ora, se as doenças inflamatórias intestinais não são causadas pelas dietas e não podem também ser curadas através delas, aquilo que está aconselhado é que seja seguido um esquema alimentar que seja adequado a cada pessoa, mas sabendo que esse esquema alimentar não substitui nunca o tratamento médico adequado destas doenças. E a última pergunta, também fundamental: a doença inflamatória intestinal aumenta o risco de cancro do cólon e do reto? O risco de cancro coloretal aumenta em alguns subtipos de doença inflamatória intestinal, é verdade, na colite ulcerosa, que atinge maiores segmentos do intestino grosso, na colite ulcerosa associada à doença do fígado e das vias biliares, e também na doença de Crohn, que possa envolver uma parte extensa do intestino grosso. Estas são as três variantes em que este risco de cancro está aumentado. Para além disso, alguns estudos apontam também que o risco de cancro coloretal aumenta também com o número de anos de evolução da doença, habitualmente de forma mais significativa a partir dos 10 anos de doença, com uma inflamação grave e, sobretudo, nos casos de difícil controlo ou quando existe história familiar de cancro coloretal. E pronto, encerramos assim este conjunto de 2 programas sobre doença de Crohn e colite ulcerosa, as chamadas doenças inflamatórias intestinais. E por serem particularmente difíceis de diagnosticar e por haver ainda doentes que passam anos sem resposta, quer porque não se sentem à vontade para partilhar os seus sintomas e as suas dúvidas, quer porque efetivamente o diagnóstico não é linear, que decidi trazer este tema ao serviço público. Como sabe, defendo sempre que em saúde, como na vida, informação é poder, e a pensar nas pessoas que possam ter esta doença, quanto mais cedo receberem o diagnóstico, mais cedo recuperam as suas vidas e a possibilidade de voltar a sonhar com projetos futuros. Por isso mesmo, cuide de si, esteja atento aos sinais do seu corpo e, acima de tudo, procure ajuda quando tiver dúvidas. É fundamental para que se mantenha sempre de boa saúde. Nós voltamos a falar daqui a 15 dias. Até lá.
Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.